Entre Família está no ar, hoje ele está aqui de volta. Quem assistiu ontem e sentiu saudades, Cristiano está aqui de novo. Estou mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, de novo Suza. à sua Estamos casa. aí. Dizem boatos que você sentiu saudade, é verdade? Muita. Sério, fiquei muito triste ontem. Eu pensei, poxa vida, por que foi tão tarde? Mentira, brincadeira. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Entre Família está no ar. Sorriso, sorriso. Mas vamos lá, gente. Boa tarde pra você. Eu senti sua falta, não. senti falta da Suzane, tá? Eu gosto Tava de estar numa aqui no compra, programa. nem lembrou que existia euzinha. Rapaz, tava numa compra, não, feliz, tava numa comendo. compra com as Lembrou meninas nem da que- programação. Quero mandar um Vou abraço. falar já, Suzane, nem Um lembro. abraço às meninas do controle de qualidade, as OPEX, Beijo, todo meninas. o povo, essa turma que trabalha na programação, que faz acontecer. As coisas chegam para você, tanto no português e no espanhol, que as meninas estão lá na programação, tá na minha equipe lá. E saí correndo para gravar Anjos nas férias, vai ter Anjos inédito. O povo de casa. Vai estar e lá. com o Anjo da com Esperança. Eu vou estar de férias, mas vou estar aqui representando amanhã. A gente grava mais algumas questões pela manhã, enquanto você vai estar na Confra. No Novo Tempo estarei gravando. Pela manhã. Poxa, e à tarde? À tarde estarei aqui. Então vai estar ter um festejando. culto Vai muito tá especial festejando. aqui, a gente celebra com você. Agora, celebração também é um assunto importante, porque esse programa é feito para você. Então, se você tem uma dor, a ideia é que a gente traga um especialista, trabalhe esse assunto. Nós aprendemos tanto para a nossa vida, mas a gente acha que não tem um problema. Fica uma pauta dessa e diz, meu Deus, Volta pra casa, eu hein? tenho um contexto a ser resolvido. Qual é o nosso tema de hoje, Suzane? Olha só, não só um especialista hoje, mas dois. Olha só, era mesmo para eu ter nascido? Eita. Em algum momento da sua vida você já se questionou por isso? E a gente sabe muito, né, Cris, que hoje a gente já tem esclarecimento disso, que a relação da mãe com o bebê, assim que ela descobre que ela tá grávida, né, se ela aceita aquela gestação, se não é uma gestação planejada, se aconteceu num contexto bom, se aconteceu num contexto ruim, tudo isso afeta o bebê de alguma forma, né? É claro que tem situações que fogem do controle e tudo, mas em algum momento a mãe passa a aceitar aquela gestação, mas em alguns momentos também a mãe demora a aceitar aquele processo, às vezes o bebê nasce ainda, ela ainda não está Tem gente adaptada a lidar com eu aquilo. conheci uma amiga que não deu nome ao bebê até o 8º mês e tal. E aí quando nasce, ela ama aquele bebê e tal, né? E a criança teve uma certa dificuldade de falar até os 9 anos. Procurou em vários lugares e tal. Não estou falando que tem uma ligação ou outra, né? Porque a gente nunca teve uma conversa a fundo, foi até... Mas essas momento. coisas, de certa forma, impactam, né? No subconsciente, principalmente da criança. Mas agora, o que fazer se você já é adulto, né? Muito bem, já crescido, e aí se depara com essa pergunta, era mesmo para eu ter nascido? E será que você respondeu a essa pergunta? Ela te acompanhou durante toda a vida e você carregou? Onde é que você colocou isso? Você nominou o que você sentiu? Você colocou para fora? Aquele menino ou aquela menina lá que ainda tem aquelas lembranças, aquela menina foi acolhida ou ainda ela tem um espaço que ela chora dentro de você? Ai, parece filosofia, Cris, mas olha, em 4 anos de programa aqui, em todos os programas psicológicos, nós voltamos para onde? Infância. Infância, né? O lugar onde você vai desenhar o mundo e esse senso de pertencimento, que peso tem esse amor, né, de pai e de mãe. E a gente tem também aqui um pastor muito querido, porque, por exemplo, né, um filho fora do casamento, uma família, né? A gente fala família disfuncional como se houvesse alguma perfeita, né? Então somos todos disfuncionais. Mas, digamos assim, na estrutura da sociedade, entre aspas. E aí, esse filho não tem uma bênção? Como que Deus vê esse conceito? E às vezes nós pegamos essa palavra tão boa que veio para sanar a fome, mas essa mesma palavra corta, né? E tem feridas por crenças limitantes onde ela não quer dizer isso. Mas hoje a gente vai abraçar essa pessoa e falar como Deus enxerga essa pessoa que foi abandonada pelo pai, pela mãe, e tem essa questão toda de não se sentir pertencente a algo especial, né? Ligado ao amor. E eu acho que a maior questão é como resolver isso, hein? Não dá para voltar na infância, mas tem como resolver sim na vida adulta e a gente vai descobrir como hoje com os nossos especialistas que já estão aqui. A gente vai para o intervalo, volta já já e eu quero a sua interação aqui no Entre Família hoje, hein? Para bombar de pergunta para os nossos especialistas, tá? Não sai daí não, Entre Família só tá começando. Muito bem, estamos de volta nesse intervalo que é o mais rápido do Brasil e para quem é de casa sabe que nesse momento a gente pergunta para você, porque a gente está aqui, né, por você e para você. E com você a gente pergunta o seguinte, você já se sentiu rejeitado? Você veio numa construção familiar onde você já se perguntou, será que eu era para ter nascido? E aí, conta pra gente, e é claro que esse assunto é delicado, onde você pode mandar o seu nome, a sua cidade, não tem problema. Mas se caso você não quiser falar, porque é muito delicado o nome,
coloca em anônimo, mas não deixa de participar no programa de hoje, Suzane. De repente é uma situação velada, né, que nunca você compartilhou com a sua mãe ou com o seu pai, e até gostaria, inclusive, de ter uma conversa sobre esse assunto. Nós estamos aqui abertos para ouvir você e a sua dúvida vai ser respondida pelos nossos especialistas, tá bom? A gente tem uma psicanalista e a gente tem um pastor para dar uma orientação aí à luz da Bíblia. WhatsApp 12983150249, já manda aqui a sua participação. E tem esse QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e vai aparecer um linkzinho em cima. Você clica e já é redirecionado direto para o nosso WhatsApp. Tá vendo? Coisa prática. Então, bora lá. Participa com a gente aqui hoje no Entre Família. Bora lá. Vamos para a nossa sala da verdade, Vamos. que agora tem chazinho e tudo mais. Que chique, né? Demorou, mas chegou. E Olha, está a presente Aline todos tá os vindo, dias. eu acho que aqui, a primeira vez com esse chá, né? E o É. pastor Robson também, né? Eu também acho. Eu já dei spoiler de quem tá aqui. Poxa vida. Mas vamos lá. Quero apresentar e receber com muito carinho a Aline Moraes, psicanalista. Ela possui experiência em ambiente corporativo na área de recursos humanos, em ambiente acadêmico também como docente e em clínica como analista. Atualmente trabalha com atendimentos no consultório particular em Campinas, São Paulo, aqui no interior, e atendimentos aí online, por vídeo, e ministra também aulas e cursos. Está aqui com a gente mais uma vez, que é a nossa companheira, ó, desde sempre. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, pastor, Suzy, Cris. Estava com saudade, faz tempo que eu não venho aqui. Né? Então, estou aqui hoje para poder conversar um pouco sobre E que bom que você veio nesse finalzinho de ano ali para fechar com chave de ouro. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho minha cabeça, às vezes, para algumas coisas não é legal. Mas eu acho que todo final de ano, seja num especial, a Aline vem nesse mês de dezembro. Não é verdade, Aline? Nesses 2 anos de relacionamento, eu venho buscar presente, né? Então, não é à toa que eu estou aqui. Brincadeira. Sim, tenho participado, né? A gente está 2 anos aí, acho que, né, os encontros aqui, e fim de ano tenho parecidinho, assim, comecinho de dezembro, né, especial de Natal. Eu venho dar um oi e falar um pouquinho aqui, né, para acalentar os corações nesse período tão nostálgico que a gente vive. É, muito demais. E olha só quem está aqui com a gente também, um pastor que está se tornando da casa, assim. A gente está cada vez mais, ó, Só que o seguinte, ele vem com assuntos bem delicados, você notou? Sempre. Tem aquele assunto Tem uma bomba, gente. polêmico. Cara, Robson Aleixo, apresentador do Fé para Hoje, tem que ter fé hoje sempre para poder vir no Entre Família. Pastor, seja bem-vindo aqui. A pessoa que é de casa, pastor, a gente busca quando a gente quer resolver algo. Deixei meu RG, meu CPF e 2 fotos 3x4 ali para fazer minha carteirinha para estar aqui com vocês. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, viu? A alegria é toda nossa. Seja bem-vindo, viu, senhor Aleixo? Muito obrigado, senhora Suzane. Então vamos lá, gente. Vamos começar? Bora Cris? lá. Por que surge essa pergunta, né? Era mesmo para eu ter nascido? Quais são as raízes emocionais dessa crise existencial, que eu imagino que na maioria das vezes acontece já numa fase mais adulta da vida, né? Ou adolescente, adulto. Nós temos por natureza uma questão com o desamparo, né? A gente nasce desamparado, a gente está ali dentro da mãe, quentinho, protegido, e de repente a gente vem ao mundo. Então essa condição já é uma condição de desamparo. E de acordo com o ambiente que a gente vem, né? Se é uma criança ali que é acalentada, que é carinhada, que recebe esse segurar, esse hold da mãe, né? Esse sentir-se seguro. Tudo isso contribui para que essa criança vá já percebendo esse acolhimento ou não. Então, há diversas condições. Uma mãe que, de repente, tem uma depressão pós-parto, um caso de falecimento dessa mãe. E mesmo na ausência da figura materna, a gente pode pensar numa figura que tem a função materna. Então, uma avó. Depende da qualidade desse acolhimento, ele vai ser determinante nessa situação, nesse sentimento de abandono ou não. Isso, claro, potencializado por situações reais e também de interpretação dessa criança. O que é um abandono? Uma mãe, um pai que foi viajar, demorou para voltar e essa criança não teve essa percepção. Quando é que meu pai e minha mãe vêm? E fica esperando e nunca chega. E quando chega, já se passou muito tempo e essa angústia ficou ali instalada e é traduzida para essa criança como algo da esfera do abandono. Então, eu acho que essa primeira condição do desamparo e esse primeiro ambiente de acolhimento, seja a mãe ou alguém que exerce essa função, é determinante para que a criança ali se perceba pertencida ou não. Então, acho que esse é primeiro entendimento. Um desenho legal. Agora, eu fico pensando assim, pastor, também, porque tendo os pais, e aí a gente tem problemas, porque são seres humanos pecadores e tal, mas nós temos uma referência. Mas mesmo assim, quem já não questionou a própria existência
em algum momento da vida. Mas você tendo esse amor, não perfeito, mas referencial, eu digo, eu estou aqui em São Paulo, mas meus pais ainda são vivos, eu tenho um lugar para voltar, para ser acolhido, eu tenho uma referência de alguém que vai me aceitar como eu sou, com as minhas imperfeições, não que vai concordar comigo, mas por me amar, vai me receber. E quando eu não tenho essa referência, pastor, também, aí eu tenho um vazio ainda maior. E a gente sabe que cada pessoa lida com a dor de forma diferente. A gente quer equiparar, o fulano não teve os pais, mas foi isso. Aí a gente tem um exemplo tanto para uma decisão X como uma decisão Y. Aí eu pergunto, pastor, como eu me acho na minha singularidade? Ou seja, a minha dor é só minha, eu tenho uma situação que é só minha, tem outras pessoas que não têm pais ou com pais que questionam, mas como eu me acho para que eu possa, através dessas feridas, porque a gente não nasceu para não ter amor, a condição de pecado nos trouxe isso. Como que eu consigo encontrar a resiliência ou a antifragilidade para caminhar e essa dor fazer com que ela ressignifique, né? Eu encontre esse amor em outra pessoa? Como é que funciona o ser humano perante Deus assim? Sabe, Cris, a hora que quando você falava, eu lembrei de um verso, de uma das conversas mais incríveis que tem na Bíblia, de Abraão abrindo o coração diante de Deus assim, real. Porque Abraão é uma figura de uma pessoa que começa a descobrir um propósito e sua colocação no mundo aos 75 anos. O que a gente sabe sobre ele antes de Deus aparecer? Nada. Então, e ele estava tentando entender o que tinha de errado com ele no mundo como uma pessoa que tem herança e não tem herdeiro. Então, ele quer um significado. E o significado disso é muito real. Em um momento, depois de ele ter passado tanto tempo lutando, Deus chega para ele e fala assim, olha, Abraão, na 4ª geração, seus filhos voltarão para cá. Está em Gênesis 15. Porque ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Deus dá um caráter especial para ele. Então é você e não outro. Mas é você por causa do outro. Então há alguma coisa de especial em todos nós que nos diferencia de todos os outros. Mas tudo que te diferencia de todos os outros é por causa de todos os outros. Muito especial. Então, se você é uma pessoa que se realiza cantando, saiba que você só canta porque Deus deu ouvido para as outras pessoas que precisam ouvir sua canção. Sem esse outro, o seu dom não tem significado. Se você está com 2 pratos, esses 2 pratos é uma bênção para um faminto, porque você não tem 2 estômagos. Então, eu consigo entender a minha singularidade diante de Deus por causa da lógica que Deus usa em agir para o outro. Então, eu sou especial naquilo que eu faço surgir nos outros. Senão, os sonhos ficam muito curtos. Senão, o seu sonho é do seu tamanho. Mesmo apesar de qualquer outra adversidade, né, que vem assim no histórico da vida, da criação. Vou puxar um gancho aqui que tem até a ver com a história de Abraão, né, sobre o filho fora do casamento, fora da estrutura social. Um filho não planejado, que eu acho que também entra nesse contexto, um filho fora do casamento, que de repente surgiu, não era para ter surgido, imagina, né, fora do casamento. Um filho não planejado, ou ainda aquela criança que sempre ouviu que a mãe teve que parar de trabalhar para cuidar dele. Então, assim, o sentimento de peso dessa criança que ouve essas histórias em relação ao seu nascimento e o seu não planejamento, sempre é uma coisa meio pesada, tipo, nossa, não era para eu estar aqui, eu vim num contexto todo atrapalhado e baguncei toda a estrutura dessa família. Pais que, jovens, né, namoravam, acabaram tendo um filho e tiveram que casar por conta desse filho. Como que fica esse adulto, né? Quais são os impactos na vida desse adulto lá na frente de sempre ter ouvido essa história? Acho que tem muito a ver com essa questão de a gente não gostar de incomodar. A pessoa que é muito folgada, ela incomoda, né? A gente não fala que é folgada, então a gente não... desculpa o incômodo, né? No interior a gente tem muito isso, né? Então a gente não gosta de incomodar, porque o sentimento de incômodo, né, significa impedir com que o outro, né, realize aquilo que ele é por causa de mim. Então, essa criança que teve esse entendimento de que ela foi incômoda, que ela escutou de fato isso, ou escutou, você não foi planejado, a gente não te queria, ou aquela coisa da mãe muitas vezes falar, que vontade de sumir, né, e nunca mais aparecer, isso vai sendo interpretado para a criança como um incômodo. Então, qual que é a tendência dela? Deixar de ser incômodo. E quais os caminhos que ela pode encontrar? Ela pode encontrar um caminho de não dar trabalho. Então, uma criança que vai ali se anular, vai se fechar, vai deprimir. Ela pode encontrar um caminho em relação a esse vazio de que ela não recebe algo,
né, um carinho, um afeto, uma atenção que ela gostaria, ela vai buscar outros preenchimentos, ela pode ir para o, né, pro mundo das drogas, da bebida, né, de algum preenchimento do barulho, da bagunça, né? Então, assim, essa criança ela vai encontrar alguns caminhos. Pode acontecer também, desculpa, Aline, de tentar fazer de tudo para agradar os pais? Parece que é aquela criança que busca ser perfeito em tudo para, tipo assim, Exatamente. quero que esses pais olhem para mim. Eles não me desejaram um dia, mas eu quero que eles me desejem em algum momento. E aí vem a perfeição, que é um outro caminho também muito prejudicial, porque essa criança está entendendo assim, se eu não sou adequada ou se eu sou rejeitada, é porque eu não estou atendendo aquilo. De que forma? Ela começa a criar uma fantasia das formas que ela pode agradar esse pai e essa mãe. E aí ela tende a essa perfeição. Nessa perfeição também ela se anula, porque deixa de ser aquilo que eu sou, né? Em razão, na psicanálise nós temos um termo que a gente chama de falso self, um falso eu. É um eu que eu crio para atender o outro. Até certo nível isso é possível, porque a gente, né, muitas vezes vai, sim, estamos em sociedade, atender o outro. Mas essa criança ela se torna totalmente falso self, um falso eu todo, né? Um eu consciente, um eu inconsciente, todo formatado para atender o outro. Então ela deixa de existir. E isso é muito prejudicial, porque em algum momento da vida isso vai pesar. 30, 40 anos, assim, quem eu sou? Ela não sabe responder essa pergunta, né? Porque ela passou sendo algo para atender uma expectativa real ou que ela, na fantasia dela, imaginou que seria, né? Que teria ali que atingir e não conseguiu, porque com 40, 50 anos, esses pais, né? Ou já faleceram, ou já estão velhinhos, ou não mudaram, porque a mudança não é assim. E aí ela está ainda buscando, ela se percebe, então, no insucesso. Eu não consegui aquilo que eu tanto lutei. Que sentido que faz, então, esse trabalho todo que eu tive? E aí ela começa a se descobrir, né, o verdadeiro self, quem eu sou, do que eu fui até agora, que me trouxe até aqui, mas que não condiz com aquilo que eu queria ser. E muitas vezes ela vai ter que construir um eu, né? E essa questão quem sou eu? do quem sou eu é muito forte. E eu acho muito bacana a gente vendo essa análise profunda que a gente está fazendo aqui, porque a gente tem uma sociedade fragmentada, né? A gente tem até um dos mandamentos, respeitando toda e qualquer religião, que é o quarto, que é o único que fala lembra-te, né? Porque ele vai à criação, porque você é filho, e lá na criação eu sei que eu sou mordomo, eu crio um propósito. Eu queria perguntar para o pastor, porque às vezes quando a gente tem uma visão distorcida de Deus, a gente tem uma versão distorcida de quem nós somos, né? Aí eu queria perguntar, por exemplo, vamos pegar uma história bíblica, José, né? Que ele foi rejeitado pelos irmãos, e a gente até fica com certa pena de José, mas dentro de um desenho de Deus, não que ele é predestinado a algo, mas Deus se manifesta até na dificuldade, e a dificuldade nos ajuda. Porque ele foi jogado naquele buraco, aí depois ele estava lá, foi tentado, foi preso. Aí quando os irmãos chegam até ele, e tem até medo da figura do que eles se tornaram, com o poder com que ele tinha, ele diz, para com isso, eu já passei por tanta coisa, que eu cheguei numa condição que eu quero estar com vocês, eu quero estar com... Depois que o pai ainda falece, eles ficam com medo, porque parece que essa junção de dores, de quando em Deus a gente conquista algo além da normalidade de vingança que esse mundo tem, dessa fragmentação, Deus se manifesta até nas coisas ruins que acontecem. Queria te perguntar, pastor, sobre essa sociedade fragmentada, o que José encontrou para que depois de tanto tempo, com o poder que ele tinha, ele não teve vingança, e ele não queria nem conversar sobre, vamos, quero ver vocês. E o que aconteceu nesse ato de José encontrar o que a nossa psicanalista está falando sobre esse verdadeiro eu, no meio de uma dificuldade, parece que não faz sentido, né? Você começou a falar algumas frases aí, que elas são, umas frases, né, e umas palavras que elas são pólvora no meio da... Por exemplo, José não era predestinado, mas isso não significa que o propósito não tinha sido estabelecido antes dele. Aliás, isso aqui é a chave bíblica para desvendar toda essa questão. Deus não cria e não permite que se crie sem propósito. Deus não olha para a gente e nos escolhe. E olha assim, olhei para você hoje e falei, gostei, Suzane, né? Vou arrumar um propósito para você. Não existe isso. É por causa do propósito que você veio existir e não o contrário. Então ele estabelece o propósito, depois ele cria mecanismo para te comunicar o propósito, para que você viva na felicidade do propósito. A história de José e os dramas que José vive começam antes. Porque lembra quando eu falei de Abraão? Abraão, ele queria se realizar, se entender e através de um filho. Mas ele acha que ele transforma o filho num ídolo. Até que Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, você vai entender que esse menino tem um propósito ainda maior do que realizar você. Devolve ele para mim. E naquele momento ele fala assim, opa, não é assim, eu não sou o responsável.
Existe um arquiteto, existe uma mente genial, bondosa e graciosa por trás disso tudo. Tanto é que ele fala, subiremos e voltaremos. Ele entende que tem um propósito radical na vida dele. Jacó, ele é uma criança que passa por isso. Porque olha para esse pai e fala assim, o meu pai escolheu o meu irmão. E ele passa a vida inteira tentando superar isso. Projeta no filho. Projeta, e ele vai fazendo isso o tempo todo, ele projeta na caminhada toda. Porque ele olha, a mãe dele fala, vem aqui. Aí ele sai e tenta compensar isso com a esposa Bela. Fala, se eu casar com essa mulher maravilhosa aqui, as pessoas vão olhar para mim e me ver como uma pessoa importante. Mas não dá certo. E ele causa um outro estrago, porque a irmã dela vai passar pelo que ele passou por causa disso. E depois ele vai jogando em tudo. Ele faz a mesma coisa com José. Só que ele fala assim, José, eu vou dizer que esse menino é primogênito logo de cara, para ele não passar o que eu passei. E aí ele cria mais confusão ainda. José herda todas as coisas mal resolvidas do pai dele. Até que ele chega um momento em que José fala, não, quem diz quem eu sou é Deus. Isso é muito importante, porque há uma construção, numa história que vai sendo desenvolvida na vida de José, e ele não é uma pessoa que nasce madura, mas ele vai amadurecendo e vai vivendo experiência para entender assim, não, se Deus falou, ninguém mais precisa falar. Nossa, genial o pastor trazer isso, porque se você em casa está sentindo todo esse sentimento que envolve essa pauta, você vê que tem um momento que a gente pode ressignificar tudo e mudar a história. Às vezes vem de trás, do bisavô, passa para o pai, do pai para o filho, mas tem um momento que você percebe que você pode mudar a sua história e mudar a história da sua geração para frente todinha. A gente continua nesse bate-papo, inclusive a gente volta para o pastor sobre essa questão que eu comentava com a Aline, né, Cris, que a gente quer abordar aqui, não pense que a gente esqueceu, sobre filhos fora do casamento. E aí? Fora da bênção matrimonial, como é que fica? Você vai saber já, aqui no Entre Família, que vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco, 4 minutinhos. Muito bem, estamos de volta. Eu aqui com esse chazinho maravilhoso. Obrigado, viu, produção? Quentinho, eu gosto, camomila. Quero mandar um abraço especial aqui para Ana, nossa diretora, que ama um chá, só que não, né? Mas tudo bem, Ana. Se você não toma, sobra mais para mim. Foi importante isso. Sabe aquela criança assim, não quer, sobra mais para mim. Falando em criança, eu pergunto para você, você teve educação financeira? Uma coisa que a gente fala muito que devia ser da grade curricular das crianças. Nós somos um país que aprende com a dor ou às vezes não aprende nunca. Né? Fica muito endividado, não sabe guardar, não tem uma linguagem de como... Houve algumas questões sobre bolsa de valores, não, isso é para quem é rico, esse negócio. E você vê, às vezes, uma pessoa com o mesmo salário indo muito bem. A Novo Tempo sabe disso, não para você focar no dinheiro, né? É porque 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio, e a segunda causa são questões financeiras. E a Bíblia é recheada de conselhos para você, né? E o problema não é o dinheiro, o problema é amar o dinheiro. É colocar ele no lugar errado. Sabendo disso, nós temos um ótimo administrador, que inclusive é diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação, que projetou um estudo muito bacana, um guia prático de graça. Você não vai pagar R$1 por isso. Imagina, vai ter educação financeira dando o primeiro passo, não pagando nada. Só aqui na TV Novo Tempo, então foca já no seu guia. É a revista Esperança, e aí tem dicas especiais, a educação financeira à luz da Bíblia. E aí, será que é pecado ser rico? Tem aquela questão toda do camelo e tal. E outra, tem uma tal de prosperidade por aí, né? Porque vem para a igreja para ganhar dinheiro, vem para ganhar milagre. Então, a pessoa que morreu com câncer, Deus não ama, né? Deus parece até pega uma moedinha de oração, coloca e tira realmente esse auto-service aí, nessa graça barata. Mas espera aí, o que é prosperidade de verdade? E aqui, meu querido, você vai fundo mesmo. Você tem um glossário das principais palavras que você ouve na Bolsa de Valores. O que é essa questão toda de renda fixa? Aqui você vai ter, inclusive, uma tabela para você começar a ter aí, né, uma condução nessa linha financeira das entradas, saídas. Você vai ter algumas avaliações. Cris, tudo isso nessa revista. Conta para mim, menino, olha aqui no grão do meu olho. É de graça. Confia. Se tiver alguma coisa para pagar, o pastor Robson vai pagar aqui. Suzane, assina embaixo. Eu também, tá? Porque eu tenho certeza que já foi pago pelo Anjo da Esperança. Vamos ligar agora para mudar a vida, sair do vermelho, para começar 2023 fazendo planos. E outra, se você teve problemas financeiros, não passa isso para os seus filhos. Começa desde pouquinho, de pequenininho, ensinando. Bora lá. Começando ligando agora a 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora, o telefone está aqui embaixo. Fala assim, alô, tudo bem? Isso, quero aquela revista que o Cris está na mão. Ele falou que é de graça. Pronto. É de graça mesmo. Preenche ali o seu nome, seu endereço certinho, seu CPF, a gente guarda os seus dados aqui. Liga agora, 0 operadora 12 21 27 3121.
Uma outra forma de você participar e pedir sua revista é através do nosso WhatsApp, que é o 12982444449. Está passando aqui embaixo também, você manda quero a revista Educação Financeira, né, à luz da Bíblia, você vai receber um link e aí você mesmo preenche e faz o seu cadastro. Vai pelo correio, não paga nem o correio porque é de graça. Enquanto você vai pedindo aí o seu guia prático, aqui da Novo Tempo, para você ficar feliz, quebrar essa crença limitante de que você não sabe organizar, porque tem o buscareis e achareis, Suzane vai trazer uma história. Agora vamos mergulhar em alguém que vivenciou algo parecido nesse sentido. Não é verdade, Suzane? É verdade, verdadeira. É com muito carinho que a gente recebe aqui no Entre Família a Laura Ferelli, de 21 anos. Laura, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Que honra te conhecer, né, cunhadinha da Yasmin, aqui a nossa produtora. Laura, olha só, a sua mãe, ela fez bariátrica um pouco antes de você nascer. Ela não poderia engravidar por conta dessa cirurgia, né? Tem um processo ali que leva para recuperação. Mas adivinha, a mãe da Laura descobriu que estava grávida. No momento que ela recebeu essa notícia, ela entrou para o carro chorando, né? Bateu o desespero, mas a Laura virou o xodó da família. Soube disso, tá? Que ela é xodó da família. Mas eu queria... A mais seu poder, né? Quê? As mais novas têm o seu poder. Ah, isso aí. Laura, me fala, em algum momento você sentiu que não era para você ter nascido diante desse contexto de saúde da sua mãe? Olha, muito pelo contrário. Não só por ações, mas principalmente, assim, palavras de afirmação que eles sempre me falaram a vida inteira. Eles deixaram muito bem claro, minha mãe deixou muito claro o quanto eu fui um presentinho inesperado, mas que veio exatamente para iluminar, dar aquela liga que ela tanto fala que faltava. Que legal. Você sempre soube dessa história, desde sempre, né? Se conta essa história na sua família. Mas ao longo da sua infância, junto com seus irmãos, e toda a criação que vocês tiveram, as trocas com seus pais e tal, o que você julga que foi assim muito importante, além dessas falas da sua mãe, de dizer que você veio inesperada, mas se tornou um grande presente? Como foi essa condução para que você se sentisse que você não foi planejada, mas que foi muito amada? Olha, tem aquilo que a gente sempre ouve, que uma ação vale mais que 1000 palavras. Então, eu acredito que foi mais por isso, mais ações que eles tiveram a vida inteira comigo. Nunca, jamais senti como se fosse uma rejeição, porque acho que foi questão de dias para minha mãe assimilar isso, então foi super tranquilo. Era mais numa situação de preocupação pelo bebê, por conta da cirurgia. Uhum. Mas sempre me amaram de uma maneira incondicional, principalmente em relação a Deus. Me ensinaram desde pequena, então acredito que isso tem um fator muito importante também, a questão do amor deles por mim. Eles me amaram não só com palavras, ações, mas principalmente mostrando o amor de Deus para mim. Ah, que demais. Laura, eu sei que você é bem viajante, né? Adora conhecer outros países, mas está sempre muito conectada com a sua família. Eu sei que vocês são muito assim um com o outro. Conta um pouquinho desse contexto, da sua relação com seus pais, com seus irmãos. Olha, a gente tem uma conexão muito, muito, muito boa. E realmente agradecendo a Deus por isso. Quando eu tinha 13 anos, eu fui pro colégio interno, eu fui pro IAP. Então, a gente, a partir de lá, acho que parece que o estalo, assim, para entender a seriedade da falta que eles faziam no meu dia a dia, sabe? Então, parece que ali foi o ponto que eu falei, gente, como eles fazem, assim, uma falta absurda e como a nossa conexão é boa, porque eu sentia muita falta, sabe? E aí a gente, desde pequeno, eu e os meus irmãos, a gente sempre se deu super bem, mas parece que quando a gente teve essa questão de ficar um pouquinho longe, que foi quando a gente viu, caramba, a gente tem uma conexão muito boa, a gente é muito próximo mesmo, ao ponto de, sabe, acontecer alguma coisa e eles serem os primeiros que eu quero contar, ou enfim, coisas boas, ruins, e para eles, assim, sabe? Ah, Laura, que legal. Obrigada pela sua participação no Entre Família. A gente percebe, né?
uma adulta super segura, consegue viajar a Europa fora sozinha, né? Então a gente vê como as coisas são importantes na nossa infância, às vezes no não planejamento, mas passar todo esse amor, esse afeto, essa segurança. Obrigada, viu, Laura? Laura, um beijo Obrigada, para você. prazer. Que demais! Olha só a cunhadinha da Yasmin, que prazer. Ó, a gente tem uma interação chegando no Entre Família. Vou pedir para pôr aqui na TV, que é diferente da história da Laura, inclusive. Eu vou ler aqui e volto ali para nossa sala, da nossa querida Yasmin, né? Nossa produtora maravilhosa. Olha só a história da Yasmin. Estive em um culto onde acabei escutando do palestrante: filhos que os pais não são casados, Deus não abençoa. E isso acabou me abalando, pois nunca tinha pensado nisso. Como isso me diferenciava dos outros para Deus? Óbvio que só acumulou o sentimento pela questão que sou adotada, e naquele momento acreditei naquilo, que vim do pecado por conta do erro dos meus genitores. Só fiquei sem chão no momento e saí do culto chorando. E a gente volta aqui para a nossa conversa e comparar esses contrastes aqui da história da Yasmin, que inclusive a gente já conhecia, né, esse episódio. Vou até jogar aqui para o pastor Robson Aleixo, né, essa questão. E aí, pastor, esse certo palestrante fez esse comentário. Comente sobre. É verdade? Não é verdade? Por quê? Eu creio que uma verdade ela deixa de ser quando faltam informações, né? Uhum. Porque ela deixou um negócio solto. Pode ser que ele esteja querendo falar mais coisas. É interessante entender o que é uma bênção de Deus. A bênção de Deus pode ser uma interferência. A gente está aqui orando, pedindo para que Deus nos abençoe em determinada circunstância, e Deus interfere mudando a circunstância. A bênção de Deus pode ser o poder para uma realização. Você pede para Deus a bênção e você vai lá fazer aquela prova, por exemplo. Deus te abençoe, potencializando sua memória, e você faz a prova poderosamente. Então a gente precisa entender, quando a Bíblia fala de bênção, ela não está falando de uma coisa mística. Mas Deus chega para Josué e fala assim: olha, Josué, obedeça. E se você obedecer, eu vou te abençoar e você vai ser bem sucedido onde quer que você for. Então, não se desvie dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Tem um mandamento que fala sobre filhos. No mandamento ele fala assim: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a bênção também se dá quando Deus coloca regras no relacionamento, essas regras são obedecidas e você evita uma porção de maldições por causa da obediência à regra. Mas os filhos que então são feitos fora do casamento tá fora da regra. Então isso significa que, colocando isso, um filho que é feito fora do casamento vai, por uma obviedade, enfrentar um tipo de dificuldade, e esse próprio casamento vai ter certas dificuldades e enfrentamentos que um casamento dentro da obediência de Deus não enfrentaria. Então, nesse contexto, quando eu faço as coisas exatamente como Deus disse que eu vou fazer, eu estou evitando trazer para mim uma porção de problemas. Mas esse filho não Agora, escolheu. isso não significa que este filho em si não seja abençoado e não tenha o favor de Deus nele. Ah, tá. Eu ensino umas coisas para as minhas filhas em casa que eu quero que elas coloquem em prática, e que isso é muito importante para quem está ouvindo também. Você que está me ouvindo aí, preste muita atenção. Nós temos o costume de orar, e quando a gente vai lá com a mesa, a gente fala: Senhor, abençoe esse alimento. Uhum. Então, biblicamente, essa oração é equivocada. Por quê? Porque Deus nos abençoa dando o alimento. Então, você não pede bênção sobre a bênção. Ele já abençoou. Eu falo: filha, agradeça, porque seu alimento está na sua mesa. E assim que você terminar, você vai sentar e comer, você não pede uma bênção sobre a bênção. A não ser que você esteja desobedecendo sobre o que não se deve comer. Aí Deus não vai abençoar o que Ele disse que você não devia fazer. Certo. Isso no casamento, quando Deus cria o casamento, Deus abençoou a humanidade dando-nos o casamento. E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai. Então, o ser fecundo é uma bênção recebida. Então, eu quero pedir para que Deus abençoe meus filhos. Isso é correto. Eu quero que esse filho seja uma bênção. Você foi abençoado com o filho. Uau. Você foi abençoado com o filho, inclusive no seu erro. Você foi abençoado com a capacidade de ser reprodutor. E aquela criança, ela em si é trazida para o mundo para ser bênção para o mundo, a despeito da circunstância. Pastor, eu queria até pegar carona nisso, a gente vai acrescentar a linha aqui, porque tem questões psicológicas envolvidas nesse sentido, porque
Deus também separa o pecado do pecador. Exato. Né? E um exemplo, quando a gente pega uma criança, a gente acaba criando uma crença limitante, quando a gente pega uma criança e fala, você é um mentiroso. E aí você reforça isso na criança, e a pessoa absorve aquilo como um rótulo, né? Por exemplo, agora lidar, olha, você está mentindo, isso inclusive não faz parte de você, você separa as coisas, ou seja, existem consequências para a idade daquela criança específica. Deus faz escolhas, escolheu Davi, aí Deus tem toda aquela questão de ser um guerreiro, libertador, só que Davi, ele, como até Leandro fala, né? Ele pecador, mas decidiu não ser pecadeiro, não continuar no erro, mas em algum momento ele começa a desejar uma mulher, adultera, mata, mas depois se arrepende. Ele teve consequências disso, pastor, né? A questão dos seus filhos e tal, mas Deus ainda fala depois que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, como que Deus tem esse coração misericordioso, de amor, e a equivalência do pecado e da graça nesse sentido, e ao mesmo tempo não é uma graça barata, que existem leis e consequências. Pastor, como é que a gente consegue enxergar o caráter de Deus nessa equação? Jesus esteve dentro da útero de uma mulher não casada, né? Nossa, muito bem lembrado, né? Maria, Jesus não é uma gravidez desejada. Nossa, E o plano pastor, é para que verdade. Jesus nascesse de Maria não era de José e nem de Maria. O plano era divino. O plano para que Isaac nascesse de Abraão, a despeito do desejo que Abraão e Isaac, esse é o plano de Deus e não de Isaac. O plano para a vida da Yasmin não tem nada a ver com os pais dela. Os pais dela são instrumentos para a execução do plano de Deus. Deus queria Yasmin e pode ser que ele não queria a circunstância com que ela nasceu, mas Deus a desejou e ela nasceu assim. Então nós bagunçamos o processo, mas o desejo de Deus para as vidas que ele coloca na terra são inalterados. Foi Deus que desejou Adão, foi Deus que desejou Sete, foi Deus que desejou todas as pessoas nascidas. Caim. Deus desejou Caim e chama Caim pelo nome até que Caim rejeita Deus completamente. Aí ele é chamado de maldito. Mas ele não é chamado de maldito porque a maldição estava nele ao nascer, mas é porque ele rejeitou a bênção que é um cordeiro morrendo no lugar dele. Muito legal. Isso é concreto, isso é real para a Bíblia, né? Isso é muito importante a gente entender que nós somos desejados por Deus a despeito das circunstâncias. É extraordinário o senhor dizer isso do ponto de vista bíblico, pastor, porque essas histórias a gente sempre ouve elas, mas talvez não deu a gente não teve esse olhar. E trazendo um pouquinho da psicanálise, olha só como está presente nas histórias bíblicas o tempo todo, né, Aline? Só depois, mais tarde, né? a gente... Pessoas, seres humanos. Ok, esse adulto tem esse sentimento. Era mesmo para eu ter nascido? Nossa, eu não fui amado, me sinto rejeitado. Qual é o começo do caminho para ele ressignificar isso aí? Já que não tem como ele voltar para sentir esse amor, talvez nem adulto, esse pai, essa mãe consiga dar esse suporte. Como que ele, por ele mesmo, pode se resolver? Até algum ponto ele consegue ir, quando ele não consegue, ele busca ajuda, né? E qual que é o sinônimo dessa buscar ajuda? É quando esse sofrimento, essa angústia e essa busca por algo que faltou gera sintoma. Né? Então, a gente estava falando anteriormente sobre algumas possibilidades. Uma das coisas que a gente encontra no consultório é aquela pessoa que está em relações ruins e ela vai repetindo relações ruins, mas ela não consegue ficar sozinha. Então, é um sinal, um sintoma que se apresenta ali e a pessoa se pergunta, poxa, eu não consigo, né? Eu sempre estou buscando uma fonte inesgotável ou alguém que é muito controlador, né? Ou alguém que aí por outro lado, né? Como eu também falei anteriormente, pode ter um fechamento, pode ter se anular. Então, assim, existem alguns níveis de sofrimento que a pessoa vai entender e é a hora de olhar para essa história. A gente tem uma possibilidade também que é a liberdade, né? Pessoas que são muito livres, pessoas que estão assim, eu não preciso de ninguém, né? Tem E nenhuma liberdade ela é justa se ela não tiver lugar para voltar, se não tiver uma casa para voltar. O pastor, se me permite, né? Estava no camarim escutando uma conversa dos outros, né? E ele falou uma coisa tão bonita que eu vou trazer aqui para o contexto. Ele falou, me permite, pastor? Claro, as coisas falou... bonitas você pode falar. E que fazendo uma analogia com a psicanálise, né? Ele falou assim que nem tudo tem explicação para Deus, né? Mas Deus dá para a gente os laços, os relacionamentos, né? Então, isso prova que na clínica, na psicanálise, a gente vai tentar algumas explicações, mas nem todas virão, né?
Só que enquanto a pessoa tem laço, enquanto ela tem gente, enquanto ela tem lugar para voltar, e aí a gente pode falar, tanto no caso da Laura quanto da Yasmin, a Laura falou de um ambiente muito propício e acolhedor, mesmo que ela não foi planejada. Quando a mãe conseguiu elaborar esse susto de falar, poxa, eu não planejei, eu não queria, vou ter que abrir mão de algumas coisas que talvez eu desejasse, e esse desejo podia ser de cuidar dela própria devido ao quadro clínico. No caso da Yasmin, né, não se sabe o motivo ali, mas ela teve um lugar de acolhimento, mas ela sabe de uma rejeição. Alguém não me quis. Só que o ambiente propicia, o laço que se constrói, seja com mãe, com pai biológicos ou não, qualquer figura que esteja ali para fazer esse acolhimento, esse laço, se ele for suficientemente bom, né, isso não vai reverberar na vida adulta. Reverberou na vida adulta, se apresentou como um sinal, como um sintoma, como um sofrimento, como uma falta, e isso vai mostrar que a pessoa ou tem alguma coisa que deixa lá tentar entender e me curar disso. A distância não definiu a história de vida delas, né? Tem uma frase muito importante também, que a gente vai discutir até depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo, é não se torne aquilo que te feriu. Parece que a pessoa tem uma tendência a mergulhar tanto na dor e se tornar, parece que aquela pessoa que ela mais odeia, ou a dor, né? Tende a criar um ciclo, né? De passar isso. E eu, às vezes, chego a falar com algumas pessoas de uma forma não consciente, né? Porque quando você traz para o consciente, você tem um problema. E quando é inconsciente, é estrutural, né? Você não sente. Porque o inconsciente tende a proteger a pessoa do próprio trauma e parece que existe até um esquecimento de algumas coisas. A pessoa, ela finge não, o próprio sistema do inconsciente finge. Tem pessoas que esquecem o trauma, o acidente, né? Pega o bebê. O bebê, quando você pega ele no colo, o que o bebê precisa? De segurança. Você pegou ele no colo, ele não está seguro, você é uma pessoa desconhecida, o que ele faz? O corpinho? Ele enrijece, ele endurece o corpinho. A gente também faz isso durante a vida. A gente vai enrijecer, a gente vai se fechar diante de cenários que não nos apresentam a segurança. Mas olha só, que interessante, você falou das relações, isso é muito profundo na história da Yasmin. Na história da Laura, como a gente viu, foi fundamental. Mas na história da Yasmin, ela teve um outro lar. Esse lar, que não era o biológico, deu para ela todo esse suporte. E ela é uma menina... que ela não enrijecesse nesse laço, tanto né? É que ela é uma menina super, assim, muito bem estruturada, né? Foi mesmo. Tá aí. Pois falou. Por isso, meu orgulho. Gente, incrível. A Yasmin, por onde passa, só elogios. Então é isso, minha gente. Entre família, passando aqui nessa sua tarde para discutir esse assunto super interessante. Não, acabou, a gente faz um intervalo rapidinho. Na volta a gente tem uma dinâmica legal para você entender melhor esse assunto ainda mais, né? O que acontece na fase adulta com quem tem feridas da infância. E aí você pode tentar fazer o seu diagnóstico e juntos a gente vai melhorando cada vez mais. Intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta nesse papo fenomenal. Programas assim, né? Aquele programa que, inclusive, você tem que reprisar, viu, Ana? Você vai reprisar esse aqui? Teria, porque aquele programa que você ganha bastante. Eu estaria comendo pipoca agora na minha casa, conversando e até questionando. Será que a Aline, pastora Aleixo, vou mandar uma pergunta para esse cara. Você não mandou ainda? Manda para a gente. Bora lá. Se você tem algum trauma nesse sentido, não precisa nem colocar. É de forma anônima. Agora nós estamos aqui com a Aline, a nossa psicanalista do coração. E a gente está aqui com esse adulto que aqui está sorrindo, conversando. Vai quebrar ele, ele. E ele vamos quebrar um pouquinho nessa psicanálise aqui para entender um pouquinho o que essa ferida lá na infância, essa rejeição, essa falta de pertencimento e tal, esse questionamento se devia existir, e o resultado, o reflexo disso na fase adulta, que às vezes até é romantizado, é disfarçado por não lidar com essa questão lá na infância. Bora lá então, Aline? Vamos lá. Vamos começar aqui entendendo um pouquinho dessa cabecinha desse João aqui que está conosco. Ele foi rejeitado. E o que acontece? O que continua tendo? Porque ele já foi. Ele tem medo de ser abandonado o tempo todo, mas Aline foi lá atrás. Por que depois de 30 anos, 40 anos, essa pessoa ainda tem medo de ser abandonada? Que tipo de registro emocional ficou nessa pessoa? O registro está no corpo, né? Se a gente não lembra, o corpo registra em algum lugar. Com 80 anos, um senhorzinho vai falar que saudade do meu pai. No inconsciente é atemporal, a gente não tem um tempo lá. Então, o que você vivenciou lá com 4, 5 anos, você vai experimentar. E vai ter uma tendência de repetir essa experiência a partir das próximas relações. Então, por exemplo, vou contar uma história, até como dica, acho que alguns pais devem conhecer. Uma amiga minha foi viajar por 20 dias. Ela viaja e sempre leva a filha. E em cada país que ela viaja, a filha estuda, ela dá um jeito.
Só que teve uma condição atual que ela não conseguiu levar a filha. E aí ela falou, o que que eu faço? Eu falei, compra uma caixinha de bis e fala para a filha, olha, você vai comer um bis por dia. Quando o bis acabar, a mamãe vai chegar. Primeira vez que a menina tinha ficado sem ela. E ela falou, vou tentar. E foi muito legal a experiência, ficou com a avó, né, com a mãe. Ela falou, Aline, deu muito certo. E no último bis ela falou para minha mãe, mãe, amanhã a mamãe chega. Comeu até mais devagar esse bis. Por quê? Essa experiência da criança, ela está a partir de uma expectativa de como ela se percebe ser amada. Então, assim, se ela sabe que aquilo que vai ausentar vai voltar, né? Porque a gente se sente desejada a partir do olhar, a partir do toque, a partir, como eu falei, do segurar, do manusear, o primeiro toque, esse contato da segurança da mãe e do bebê. Então, a nossa experiência, a partir do desamparo original, é a busca do amparo. Então, a gente vai sempre buscar, a partir, né, dessa primeira experiência, alguém para a gente amar, mas principalmente, né, para que a gente se sinta amado. Então, se eu não consigo suprir essa falta dessa busca e desse amparo necessário, eu vou crescer me sentindo abandonado. Eu falei anteriormente também sobre a ideia real e imaginária. No caso dessa menininha, a mãe ia voltar, a mãe não ia abandonar, mas ela poderia ter interpretado, porque no mundo interno da criança, e aí a gente tem que olhar um a um, isso pode ser o suficiente para ela entender o abandono. E ela ter essa memória, né? Para outra criança, não, ficou lá brincando 20 dias, não foi nada. Então, a gente não sabe o que se passa nesse mundo interno e não tem como também os pais conseguirem suprir tudo. Mas, se teve abandono real, esse buraco é muito maior porque vai ficar ali esperando para ser preenchido, né? Então, a gente vai ter uma pessoa abandonada que vai ter essa busca, seja pela via de relacionamentos ruins, mas que vão ser migalhas ou o suficiente para que ela, né? Ou alguém muito controlador que vai buscar sugar muito do outro, né? Ou alguém que vai realmente, né, se atrapalhar todo aí. Mas alguns efeitos é possível que tenha, principalmente de um abandono real. Muito bem, você viu aí, né, essa questão da singularidade mais uma vez colocada, cada um vai ter uma dor diferente, mas a importância de você como pai também, de dar um glossário emocional para o seu filho falar, dar nomes, fazer, o que você está sentindo, o que você não entendeu, né? Vamos agora para esse indivíduo, segundo passo. Vai dando um pulinho nessa infância. Agora o coração. Agora essa parte do coração. Aqui a mente, esse medo, essa parte do coração. E olha só, que o primeiro tópico ele estava triste. Olha só como é que estava o negócio. Aqui, ó o medo aqui, né? Instaurado. E é o medo daquele menininho ainda, que ainda falta ser abraçado lá na infância. Mas que ele não existe, na mente dele ainda ele existe. E aqui, ó, nós temos algumas feridas, né, emocionais aqui, algumas cicatrizes. Debaixo desse rostinho, debaixo desse Face, desse Instagram, desse feed que está tudo bem. Esse filtro. Desse filtro que lindo e maravilhoso. Sem rugas, sem rugas, que aperta um botãozinho, de repente troca até a cor do olho, mas lá tem o medo de ser rejeitado. E a diferença do abandono de rejeição? Aqui a gente tem uma característica que pode estar presente em outros tipos de fatos, como, por exemplo, o bullying. Esse bullying, seja na escola ou seja por alguém de casa. Aquela frase que às vezes o pai vai falar assim, você é burro, você não entende nada, já não te falei. Ou uma cobrança, né, muito grande dessa criança ser perfeita. Então, a rejeição, ela vai partir do pressuposto que o adulto vai buscar, né, que a gente tinha falado também sobre ser perfeito, atender. Se eu sou perfeito, se eu sou redondo, se eu sou fofo, quem vai me rejeitar? Então, ele vai buscar, né, uma das vias é essa, é o perfeccionismo. A outra via é uma autoestima muito baixa. Alguém que vai falar, eu não consigo mesmo, e aí pode ter alguns efeitos, como, por exemplo, não conseguir se fixar no trabalho, não conseguir um sucesso profissional, não conseguir ter sucesso na relação, porque sempre está se colocando muito para baixo, com sentimento de insuficiência. Então, esse pode ser um caminho que a pessoa que teve situações em que ela percebeu a rejeição por abandono, como consequência, ou não, né, pelo fato realmente de não ser aceito por aquilo que ele é, ou por a forma como ele se manifestou. Então, ele vai buscar reparar isso e tentar, né, aí, uma das vias da perfeição de atender. Tá aí, gente. Às vezes você vê essa questão do perfeccionismo, mas de trás dessas primeiras emoções, né, essa ponta do iceberg, que você julga a pessoa, é por isso que a terapia é tão importante, por isso que essa questão da psicanálise é tão importante, porque você trata só a febre desse conceito, né? E quando você vai nessa questão do histórico, você vai aonde é o vetor dessas questões. Por isso que é tão importante você agregar na sua vida esse autoconhecimento, se você não consegue sozinho, essa linha profissional. Mais um passo aqui, olha aí, você viu, né? Aqui essa questão toda, essa tristeza que estava debaixo desse feed, desse filtro, depois a cicatriz. Vamos dar uma olhadinha agora aqui.
e continua essa Aquela construção. dor no estômago. Aquela dor no estômago, o segundo cérebro, por isso que tem essa questão toda emocional, Né? o intestino ligado. E aqui a gente tem mais algumas cicatrizes, né? Tem essa questão que está corroendo esse ser. E aqui a gente tem esse medo, disposição à humilhação, né? A gente está vendo aqui sempre uma questão em relação ao outro que tem a ver comigo. Então, eu tenho um abandono, outra pessoa, rejeitado, né? A questão da sociedade. E aqui essa questão toda de ser humilhada, porque essa própria questão do abandono ou da rejeição já foi uma humilhação muito grande, né? Parece que é sempre um círculo em volta dessas questões tão ácidas desse ser. Sim, daí para a gente costurar muito bem aqui. Mas aqui eu traria uma palavra, Cris, que é o constrangimento. A situação que muitas vezes a criança é colocada e sente vergonha, né? Então, por exemplo, a criança tem dificuldade de fazer cocô e aí a mãe vai e fala para as amigas dela: ah, é uma dificuldade tremenda esse menino e eu já fiz de tudo. Uma situação como essa, né? Isso pode reverberar, por exemplo, num travamento no adulto nessa região. Ele pode ter dificuldade, mas por quê? Por que você tem isso? Já fiz de tudo, fiz massagem. E aí você vai olhar lá atrás, teve uma cena de muita vergonha e a criança não tem estrutura, não tem um ego formado suficiente ainda, uma capacidade, né, interna formada ainda, para que ela saiba administrar a situação como adulto. O adulto vai falar assim: poxa, nossa, que vergonha, vou evitar tal ambiente, realmente foi humilhante, mas ele tem uma condição um pouco maior de lidar, a criança não. Mas se a gente é a criança no adulto, né, se a gente carrega essas memórias porque o inconsciente é atemporal, então, quando adulto, a gente vai ter uma tendência, se situações muito de exposição e muito constrangedoras vão gerar esse medo e um evitamento, né? Um medo de falar em público, alguma reação que vai fazer com que essa pessoa não se exponha porque ela tem medo de ser julgado, humilhado, criticado. Muito bem. Gente, você em casa está fazendo essa matemática, viu quão importante a gente falar sobre esse assunto. Agora, por questão de tempo, Aline, eu vou acabar abrindo os dois espaços aqui. Vamos abrir as pernas, que impede a gente caminhar, né? Entender um pouquinho aqui. E são histórias que são marcadas. Aí está caindo um pouquinho, mas vai segurar. É pesado, vai segurar. E nós temos aqui as pernas, aqui os dois espaços. Vou abrir essa de baixo primeiro, para ajudar. Posso se colocar em segundo plano, aquela pessoa que também não tem um contexto do merecimento, sabe? Que eu não tenho tempo para mim, eu tenho que agradar os outros, afinal eu tenho que ser aceito. E fala falta de confiança. E justamente por falta de confiança eu me coloco em segundo plano. Como é que eu pego essa junção aqui, essa base para que eu pudesse me relacionar? Se eu não tenho recursos emocionais internos suficientes, eu não sou suficiente. Se eu não tive uma mãe suficiente boa, se eu não tive cuidados e um ambiente suficientemente bom, vai me faltar ferramentas para me reconhecer como tal. Logo, o segundo plano é aquilo que fica rejeitado, que fica de lado, que fica humilhado. É o falso self que a gente falou, né? Eu crio uma figura da qual eu não sou, me apresento para o mundo assim, mas isso não representa quem realmente, né, eu ali gostaria de ser. Então, eu acho que tem esse fio que dá para a gente entender, porque você não se expõe tal como você é, mas sempre uma casca, ou mais dura ou mais mole, mas que pode ser permeada ou inacessível, né? Inacessada, tá certo essa palavra, gente? Inacessível, né? Que não pode ser acessada, na verdade. Então, acho que esse é o dano geral de um corpo, né? Cabeça, coração, né? Intestino e as pernas que impedem de caminhar. Aline, ótimo. Agora, de repente, o pessoal de casa se identificou. Gente, eu quero falar sobre isso, eu quero saber se tem solução. Isso mesmo. Agora que a gente identificou um pouquinho, é claro que isso aqui é só uma questão inicial para você poder ver que existe solução, ou que você está enfrentando isso, ou que o problema que você tem está envolvido com a infância, para que você possa trazer um pequeno pedaço para a consciência, porque existem coisas que você não vai resolver num programa como esse, mas sim dando tempo para você, né? Uma boa terapia, uma boa psicanálise. Vamos fazer o seguinte, para dar uma esperança, o que eu faço agora, Aline? O que eu faço agora, pastor? A gente vai para um breve intervalo, a sua história, a sua participação aqui, e a gente vai encontrar esperança e direção para a gente poder lidar com essas feridas, tá bom? Um breve intervalo e a gente volta já. Suzy, estamos de volta. Você estava aí, às caças de uma xícara de chá. E tá aqui. Tá aí? Olha, gente, eu tô sendo obrigada a beber camomila sempre por causa do Cris, hein? Semana que vem eu vou mentira. radicalizar. Tem uns 4 chás que eu posso aqui, mas ela quer o quê? Um que eu não posso, é coisa de infância, eu não sei o que ela tem. É alguma coisa de um primo que derrubou ela na lavoura, um negócio que ela vai ter que ver aí na terapia. Mas tudo bem, pode trocar os chás, fica de boa. Semana que vem vou trocar esse. Tu aturando, eu acho que pegar camomila aqui, Matheus, que foi uns 2 dias só que ele fez. Então, o restante foi outro, teve outro chazinho aqui, ele...
cidreira, tem um monte de coisa aqui, Suzy. O que Mas você é quer? isso, vou trazer uns trem vermelhinho aí, uma maçã com canela. Mas então faz o seguinte, faz um squeeze pra você. cranberry, Faz um squeeze pra você, toma antes, vem. Como é que é o nome daquele, Ana, que a sua mãe disse que tome, que eu achei tão chique? Eu falei assim, nossa, gente, pessoa chique. Toma. Não, não era nem hibisco, era outro. Era Anis. anis. Estrela. Gente, chá de anis, é coisa fina. Eu quero coisa assim, anis. É, de vez em quando tem que ser uma anestesia. Para dar uma acalmada. Gente, olha, esse momento aqui foi só para tomar um chá enquanto a gente Verdade. papeia, nada a ver aleatoriamente. Mas agora. Meu Você- Deus do céu, Brasil! Olha essa xícara aqui no. Ela quase derrubou, Para. pai. Para de expor a Ô, colega. Eu tenho uma Patrícia. sugestão de programação Ah. sobre psicomotricidade. E é verdade, trabalhar Boa. isso, porque. Coordenação motora. Ai, gente, vamos Você trabalhar. pula corda, Suzy? Vamos à interação do pessoal de casa. Vamos lá. Emara Faruqi. Emara, seja bem-vinda. Fui concebida em um momento em que meus pais estavam vivendo um luto da perda do filho primogênito que morreu com 13 anos de idade. Quando tinha 12 anos, ouvi da minha mãe que preferia o falecido de volta e eu morta. Quando me casei, ela disse ao meu marido que eu não seria uma boa esposa para ele. Uau, isso me machucou tanto e ainda hoje, aos 34 anos, isso dói, pois tive uma infância e adolescência muito turbulenta por conta de inúmeras agressões vindas da minha mãe. Não temos bom relacionamento, mas eu sinto a falta dela. O que devo fazer para superar tudo isso? Aline, eu vou Gente, que já deixar forte com isso. você, porque Doeu. Muito forte. eu não sei nem explicar. Quando a gente fala de luto, eu acho que um dos temas mais delicados que a gente pode experimentar, né? E é algo que ninguém está pronto, por mais que se prepare, né? Me parece ali que teve uma questão dessa mãe não ter superado esse luto, em como que foi esse contexto dessa morte. E, de alguma forma, esse filho, né? A Emara, acho que foi a segunda, nasceu depois, né? Isso. Nossa, depois. Ela veio, entre aspas, lógico, tentar substituir o insubstituível. Então, me parece que essa mãe não deu conta de lidar com isso, né? E foi alimentando essa relação meio culpabilizadora, né, dessa filha que veio e não reparou a dor da perda do outro filho. Então, é lógico que a gente trabalha aqui com hipótese a partir, né, de uma vinheta do que foi trazido ali, mas é uma possibilidade. Então, e de fato, né, ninguém substitui ninguém. Então, essa mãe não conseguiu dar conta dessa dor e trouxe isso, né, para essa filha. Então, teve efeitos até hoje, pelo que ela falou. E, obviamente, eu acho que é muito importante ela, né, levar isso para uma terapia, ter um trabalho aí, de tentar desvincular e, à medida do possível, compreender essa mãe, sem tirar a responsabilidade daquilo que, né, não foi colocado ali em termos de afeto, porque ali foi um abandono, né? O que explicaria essa questão? Eu entendi o que você falou e faz muito sentido, né? Eu sei que é uma hipótese, mas ela casa muito bem aqui com a história. E por que ainda na vida adulta essa mãe chegar para o marido e falar que a filha não vai ser boa esposa? Porque o luto está ali ainda, né? Essa dor insuportável está sendo projetada no outro. E uma criança é uma figura muito frágil. Então, eu colocar isso, essa minha dor, esse meu sofrimento, esse meu desespero, esse meu desamparo em alguém, ofendendo, como no caso ali que ela fez, né? Me parece que... né? Porque está tão insuportável lidar com aquilo. E aquilo está sendo, essa agressividade está sendo deslocada em um mecanismo de defesa, do deslocamento, colocar no outro aquilo que não é dele, que é meu, mas que eu não consigo conter. Então, me parece um deslocamento muito potente de uma dor e de um vazio tremendo dessa mãe, que foi, por azar, né, colocada sobre a filha. sobre E essa sente filha. falta da mãe. Veja você, né? Sente falta, porque não teve essa mãe, né? Isso é uma situação que eu vou aproveitar para colocar aqui, que eu acho muito válida, quando a gente tem na família algum filho com alguma deficiência, né? A gente está tendo um boom do autismo hoje, né? Casos que de fato é autismo e outros diagnósticos mal feitos, mas enfim. E às vezes uma criança autista ou qualquer outro tipo de deficiência, essa mãe pode colocar tanta atenção nesse filho que esquece dos demais. Então esse é um outro tipo de abandono, não igual da Emara ali, né, numa outra instância, mas que abre brecha para não se receber algo. Ela não recebeu, e pior do que não receber, ela foi atacada, né, ela foi colocada ali como alguém que não reparou esse vazio. E no caso de crianças que às vezes, né, demandam mais dos pais, existe ali também um abandono,
da esfera de não ter o olhar dessa mãe, porque o outro filho vai demandar mais, né? Então, isso também pode gerar um buraco. No caso da Emara, eu recomendo fortemente que ela busque ajuda para conseguir, né, colocar essa mãe num outro lugar, não mais dessa expectativa, e também sobre essas ofensas, isso tudo que foi colocado ali, para que ela tenha condições, né, de algum nível também elaborar e compreender que essa mãe foi possível de dar aquilo e não mais que aquilo, e nem será. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós temos esses dois especialistas aqui, incluir mais uma participação. Você de casa é prioridade. Vamos lá então, você na tela, agora é o Jorge Luiz. Seja bem-vindo, viu, Jorge? Eu fui abandonado por minha mãe. Uns dizem que eu fui achado na lixeira, outros dizem que fui dado a uma senhora, já que a suposta minha mãe não tinha condições de me criar. Eu nunca soube a verdade sobre isso. Essa senhora me criou com muito amor, como um verdadeiro filho. Por conta disso, nunca senti desejo de conhecer a minha mãe biológica. A única coisa que me deixa triste é o fato de que ela já faleceu. Então eu fiquei sem família. Agora uma pergunta aqui, que infelizmente a questão natural é a morte. Aí, mais uma vez, tipo, se eu tivesse uma questão integral, vou fazer um desenho simples de lógica. Minha mãe faleceu. E aí ele fala, mais uma vez eu me senti abandonado. No meu quesito, que eu não tive uma outra questão, eu vou ter a falta e a saudade de uma mãe. Nesse sentido, a totalidade e a presença dessa mãe também não curou, porque ele fala mais uma vez, né? Porque a sequência seria natural, a perda da pessoa que você ama. O que está ainda mal resolvido nessa situação? Não que eu seja uma análise, né? Mas eu senti que se eu tivesse a totalidade, a naturalidade é a morte. Eu sentiria a falta, né? Mas não abandonado mais uma vez. Foi um segundo abandono, mesmo que não intencional, né? A morte, ela é a separação do objeto amado, né? Então tem a perda do objeto amado e a separação. Essa mãe essa mãe não biológica, conseguiu dar para ele, de alguma forma, preencher aquilo. Não preencher, talvez, porque tinha ali uma primeira rejeição, né? Independente do motivo que esses pais tiveram de abandonar essa criança, foi fato, houve uma rejeição, né? Então, teve uma rejeição e essa rejeição ficou ali, talvez, estagnada. O que foi preenchido foi esse buraco, parte desse buraco. Quando essa mãe morre, se repete a rejeição, mesmo que não intencional. Então, assim, poxa, ela estava cumprindo uma função aqui de amor, agora não tem mais. O que me resta? Só me resta isso que ficou ali, né, mal resolvido, que foi essa rejeição primeira. Se eu pegar uma caroninha com você, é quase que como as pessoas às vezes culpam a pandemia pelo casamento. Na verdade, a pandemia só evidenciou o que já tinha, no caso. Então, não desqualificando o amor dessa pessoa que criou ele, não, porque foi pleno, né, que ele falou ali. Só que por não resolver, quando você subtrai aquilo que você tinha ressignificado, talvez a ferida não foi bem tratada, seria isso? Sim, a hora que aquilo fica vazio, você consegue enxergar o que está faltando no ambiente, né? Então, estava preenchido todo esse tempo por esse afeto. E esse afeto foi suficientemente para que ele conseguisse levar uma vida boa, pelo que ele coloca ali, né? Mas quando isso falta, é uma sala vazia com um vaso no canto. E esse vaso fica mais evidente, enquanto quando tinha móveis, eu não ficava olhando para ele, né? Agora eu estou sozinha aqui nesse lugar, escuto o barulho do ar-condicionado, poxa, tem um vaso ali. E aquele vaso ganha uma evidência muito maior do que antes, quando eu estava permeada por outras relações, sentimentos e preenchimentos. Eu queria perguntar para vocês dois, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da Bíblia, existe cura para essa dor? Do que a gente está falando aqui hoje, né? De uma mãe, de um pai que rejeitou um filho. Para a psicanálise, cura pode ser 1429 coisas. Né? Pode ser um desenvolvimento emocional dessa pessoa, pode ser um fortalecimento desse eu, pode ser uma capacidade de lidar com frustração, pode ser uma capacidade de conviver com um sintoma. Então, existem várias coisas que a gente pode entender como cura. Num caso de um abandono, talvez eu diria que ele não vai desaparecer, né? Porque ele é uma marca no corpo. Mas a pessoa pode entender, compreender, conseguir, a partir de outros laços, a seguir uma vida, né, assim, mais plena. Ela pode conseguir se amparar em algum sentido,
né? Mas não totalmente. Então, se eu falar de cura, zerou, nossa, não sente mais nada, eu acho muito difícil, não impossível, né? O ser humano, ele, né, a gente não pode duvidar da capacidade. Mas eu acho muito difícil, porque é uma marca muito profunda a partir do desamparo original. Mas pode sim seguir por caminhos em que isso não doa tanto, quanto, né, em algum momento isso doeu, ou, né, não faça tanta falta quanto em algum momento fez. Se existe uma fé que não pode ser chamada de utópica, aliás, se existe algo nessa vida que você não pode colocar a tarja de utópico, é a fé bíblica. Ela definitivamente ela é anti-utopia. Porque ela começa com uma realidade e ela não negocia, ela é intransigente na explanação dessa realidade. Você vive em um mundo mau, confuso, e ele não deixará de ser mau até que Deus restaure todas as coisas. O que Deus nos faz é nos dar força para prosseguir. Há uma diferença, a gente tem um conceito de felicidade, muitas vezes artificialmente construído, como se fosse um bem-estar completo e total em todas as circunstâncias. Eu gosto de chamar isso de uma síndrome da linha reta. E a gente espera que a gente tenha uma caminhada em linha reta que nunca vai acontecer. Então a gente sonha com uma faculdade de 10 semestres, planeja e acha que ela vai ter 10 semestres, mas poucos fazem isso. Acha que vai ter um casamento com café da manhã de comercial de margarina, com os filhos todos arrumados, e a minha casa vai ter filhos e não vai ser uma bagunça. É uma ilusão de linha reta que não acontece. Quando a gente olha para a humanidade em geral, os problemas eles mudam de configuração porque nós somos muito diferentes e singulares, inclusive nos nossos problemas. Inclusive, a percepção sobre o problema pode dar para a gente uma outra percepção da dor que o problema causa. O que Deus nos faz é falar assim, você vai chegar mesmo assim. Você vai chegar lá mesmo assim. Então, a santidade em Jesus, ela não nos desumaniza. Ela nos santifica neste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas a pessoa que sofreu o abandono, então ela encontra esse amparo em Deus, mas não... Pode ser que ela não deixe de sentir essa dor ao longo do caminho. Posso pegar uma carona, pastor, nessa pergunta? O pastor desenhou um cenário, né, de Gênesis 3, Apocalipse 20, de que aqui é uma montanha russa. A pessoa deve estar perguntando, né, por exemplo, existe esse questionamento, até nos consultórios, onde é que estava Deus nesse momento? E aí a Aline pegou e fez uma analogia de que quando saiu o contexto de alguém que eu amava, eu vi um vaso, eu vi a dor. Pergunto, se eu focar só na dor, eu corro o risco de não enxergar Deus mesmo no vale da sombra da morte, que é a promessa desse pastor. E eu pergunto, para poder preencher essa sala psicologicamente, para ressignificar e ver a gratidão das outras coisas que eu tenho, mesmo em um mundo caído, eu consigo ver um pedacinho do céu. Pergunto, como que eu consigo ver Deus mesmo em um mundo caído? E essa questão da visão, a mente, né? O que você coloca na sua mente, assim será. E aí você tem também a psicologia com esse conceito. Creio que são 3 coisas aí. Uma é a conclusão desse primeiro raciocínio, já colocando na sua carona. Deus nos dá contentamento. Você consegue ter um coração contente, numa satisfação da sua identidade em Cristo, do seu propósito na terra, a despeito das males que estão. Então você tem gente que Deus te dá um contentamento. O fruto do Espírito é amor, alegria. Ele descreve a alegria como fruto do Espírito e te dá um coração contente para chegar. O segundo é uma história boa para a gente lembrar, que é quando os discípulos estavam no barco, o ouvido estava sequestrado pelo trovão, a pele estava sequestrada pelo frio da tempestade, o barco era jogado de um lado para o outro, mas ao longe eles ouviram uma palavra. E quando eles falaram e viram de longe Jesus, os olhos não conseguiram entender Jesus, que viram ele como um fantasma. Mas Jesus falou, não tem de bom ânimo, sou eu. E Pedro ouve e fala, és tu? Se és tu, eu vou ir com você. Mas não era o que ele estava sentindo que determinava o que era o caminho seguro, mas a palavra que ele ouviu. Então, nossas percepções, elas são falhas. Elas sempre serão falhas. Às vezes o céu está azul, mas os aparelhinhos estão todos desgovernados e você não tem com segurança na navegação. A palavra dá segurança. Então, é nesse sentido que o milagre da fé acontece quando você crê que aquilo que ele falou sobre você é verdade. E a terceira, eu acho que é o recado mais importante que eu tenho para dar. Deus criou um mecanismo para sobrevivermos que não pode ser rejeitado sem custo, que é uma comunidade de amor e aceitação e fé. Nenhum de nós vem de caminhos perfeitos, alguns vêm de caminhos melhores, mas não somos perfeitos. Mas numa comunidade de aceitação,
numa comunidade de amor e fé, e que muitos nós chamamos de igreja, essas coisas são aplainadas. A gente consegue. Há que se ter para seres humanos uma comunidade de acolhimento, porque quando as famílias são destruídas, essa comunidade ela se levanta para que a gente consiga chegar mais longe. Comunidade é tudo, né? Eu percebo isso nitidamente no universo da maternidade. Então a gente segue se apoiando, a despeito de, como o pastor comentou. Seja qual for o caminho, junto é mais fácil, Junto mais é mais gostoso. fácil. Muito, muito melhor. Agora, juntos, nós construímos algo que eu não queria acabar, não. Dá vontade de dizer, não vou Exatamente. acabar aqui, meu Mais Deus do umas céu. 2 horas. Mas, Suza, nós chegamos no final desse Chegamos. programa e queremos agradecer aqui. Aline, muito obrigado por você sempre atender. Obrigado também por ter vindo junto aí, né? Sempre Um prazer. para acolher aqui o nosso programa. Volte sempre. Voltarei. E Aline, pra- obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Quero te desejar que Igualmente. 2023 seja uma benção e que você esteja com a gente aqui novamente. Estarei também no fim do ano para o presente. Cobra mesmo, Aline. Tem um contato dela para quem quiser entrar em contato. Está aqui, ó, Instagram, para você poder dar um pulinho lá, fazer pergunta e tudo mais. Arroba, É fácil de achar, tá? segue um do Freud. Freud. Agora, nosso programa não vai terminar assim, né, Suza? Porque a gente Termina com... tem uma palavra muito especial. Pastor, quando você vem para cá, a gente, na verdade, quer hora extra, né, adicional noturno. A ideia é fazer valer a pena a vinda, aproveitar aqui, né, não é toda hora que ele chega, para trazer uma mensagem para quem está em casa agora e talvez abrir uma caixa de dor. E está até chorando com esse programa agora, pastor, porque trouxe a dor, né? E como que a gente pode abraçar essa pessoa que está do outro lado da tela? Olha, todas as palavras, as coisas que foram ditas aqui, e para mim foi um momento de tremendo aprendizado. Quero te agradecer, viu? Foi muito bom. Muito bom estar aqui. Eu lembro de 2 histórias na Bíblia que se conectam num salmo e a gente muitas vezes não tem assim a vagarosidade de percebê-la. Mas tem um personagem na Bíblia que é um personagem aparentemente oculto, que ele é o Mefibosete. Mefibosete é uma criança assim que tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Primeiro porque ele poderia ser o herdeiro do reino, mas de repente numa crise civil, o rei que agora não é mais o rei tem uma quebra dinástica e você tem um próximo rei. Pela lógica humana, um rei que sobe ao trono só vai governar com seguridade, com tranquilidade, se ele eliminar todas as possibilidades de ter um levante. Então é uma obrigação matar os descendentes do outro. Mas Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés, ele é descendente de um impopular rei, que ele já é odiado, e agora ele tem um inimigo no poder. Porque agora quem está governando foi o perseguido do rei antigo, que é o seu progenitor, que está dentro da sua linhagem familiar. Então, Mefibosete é descendente de Saul e agora Davi assume o reinado. E Mefibosete agora é escondido, ele vai para um lugar que a Bíblia descreve aqui em 2 Samuel 9 como um lugar não lugar, chamado de Lodebar. Ou seja, ele vai para a quebrada da quebrada, ele vai se esconder no fim do mundo para nunca ser lembrado. Um dia, Davi lembra dele e fala, tem algum filho de Saul, por acaso, algum dos descendentes? E manda a carruagem real e buscar. Agora, pensa nessa cena, você que está aí. Você é o nada, mora num lugar que é nada, você não foi escolhido, você não era Jonatas, você deu o azar de ser o cara rejeitado pelos seus pais, rejeitado pela sua linhagem e agora é odiado por aqueles que estão no poder. E no momento chega o carro da Polícia Federal na sua casa. Então, pela lógica humana, ele sabe, a morte chegou. Davi chama esse homem para a casa dele e fala, Mefibosete, você vai comer a minha mesa. Um detalhe histórico, só o primogênito come na mesa do rei. Ninguém come a mesa do rei. Se eu entrar numa corte e me sentar à mesa do rei, eu estou fazendo uma declaração de guerra. Ele vai mandar matar imediatamente, porque ele tem a obrigação de fazer isso. Mas ele é chamado como um filho a sentar no lugar que os filhos comem, para ele sentar à mesa do rei. E agora Davi compartilha a sua comida, enche o copo dele e fala, você vai morar aqui até o final da sua vida. Quando Davi estava no final da vida dele, depois que ele foi pastor, que ele foi um filho rejeitado também, ele não era o primeiro da família do pai dele. Quando o pai dele lembrou dele, quando Samuel chegou lá. E ele viveu várias experiências na vida, ele soube acertar, soube errar. Ele começa a escrever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala de um cuidado de um pastor e ele lembra que não existe ovelha selvagem. Toda ovelha, só ovelha porque um pastor cuida dela, a identidade dela está no pastor. Mas quando ele termina, ele fala assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos.
unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é uma experiência que ele viveu com Deus e Davi se realizou permitindo essa experiência na vida de Mefibosete. Porque é isso, exatamente isso que aconteceu com Mefibosete. Ele sentou na presença de quem era um inimigo. A cabeça dele foi ungida, ele foi perfumado para comer na corte. E ele comeu na casa de Davi todos os dias, sendo aceito como filho. Há uma história de rejeição de ambos que se realizam quando um estende a mão ao outro. Ele se entendeu como seu propósito, Davi, de dizer, você vai viver uma vida especial e tudo que eu puder fazer para proporcionar isso, eu vou fazer. O que Deus faz para mim, eu faço por você. E, obviamente, Mefibosete agora, ele tem um desdobrar de uma nova vida. Uau, que programa, hein? Gostou? Então já compartilha com os amigos e familiares aí, tá? Já manda para todo mundo. Daqui a pouco vai estar disponível no NT Play e também no YouTube. Pastor, obrigado pela sua presença. É sempre muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês também. Sentado à nossa mesa, tomando o nosso chá, né? Um chá não desejado Lá por vem, alguns, lá vem. mas compartilhado com muito amor, Suzane. Mas que bom que você não rejeita a camomila, né, Cris? Você Não, nem abraça todos os a camomila. chás aqui eu aceito. Mas eu tô bebendo, tá vendo? Hã? Aprendendo. Com você. Reclamando, tá reclamando um pouquinho, digamos assim, murmurando, mas faz parte. Agora é o Se seguinte, imagina hein? se tivesse camomila na compra da firma, hein? E é uma boa ideia. Por que não, né? Porque se vai poder me agradar, é tudo certo. Como fazer com a compra da firma quando tem um gosto e tem outro gosto? Como organizar, Na nossa entendeu? confra tá. Vamos lá, queriam sentar na rua, outros queriam sentar dentro. Moral da história, pedi antes que todo mundo comia. Os outros É o que ficaram a 2 gente horas vai esperando. discutir Mas faz parte. amanhã. Aqui no Entre Família com a Priscila Guscuma. Não perde não, a partir de 2h30. Beijo. Tchau. Tchau.